Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre um tema que é bastante importante, que envolve as mudanças climáticas que estão ocorrendo no nosso planeta. Mas antes disso, vou deixar aqui, mais uma vez, os grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo os meus materiais em PDF 0800, sem custo nenhum, para você que está se preparando para fazer um concurso militar ou até mesmo um concurso de vestibular. Basta pedir o acesso ao grupo, acessar a área de arquivos e lá usar do jeito que você quiser os PDFs para estudar, fortalecer o seu conhecimento, a sua base de aprendizado, para que possa melhorar o seu desempenho no concurso ou dos concursos que venham fazer ao longo das suas vidas. Então, moçada, vou iniciar o nosso encontro de hoje com essa imagem, um mapa, na verdade, do continente europeu, onde temos aqui, nessa cor mais clara, o ponto do continente europeu que será atingido, aliás, já está sendo atingido, por uma forte onda de calor, hoje, dia 18 de julho de 2022, numa segunda-feira, e a previsão é que no dia 19, ou seja, na terça-feira, nós tenhamos o recorde de temperatura, por exemplo, na Inglaterra, inclusive sendo prevista temperatura acima de 40 graus Celsius, algo que nunca aconteceu até então no Reino Unido. Essas ondas de calor que atingem a Europa nessa época do ano até são comuns, até mesmo porque nós estamos no verão do hemisfério norte. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que essas ondas de calor, a cada verão, estão quebrando recordes de temperatura. Seja na França, Portugal, Espanha, agora mesmo, dias atrás, tivemos áreas de Portugal onde a temperatura bateu a casa dos 47 graus. No verão passado, tivemos áreas na Grécia, no sul da Itália, onde as temperaturas beiraram a casa dos 50 graus. E também áreas da Alemanha, ou seja, áreas da Europa Central, onde essa temperatura no verão tem chegado, durante esses picos da onda de calor, das ondas de calor, a superar os 40 graus. Ou seja, essas ondas de calor que acontecem na Europa normalmente resultam do ar quente que se desloca do norte da África, onde ali nós temos o deserto do Saara. Então, nos meses de verão, as correntes de ar predominantes que atingem toda a borda sul do continente europeu é procedente não só do norte da África, como também do Oriente Médio. Agora, essa bolha de ar quente que se formou aqui no Reino Unido, em parte da França, da Espanha, ou seja, nessa parte aqui da Europa Ocidental, na verdade, não é uma bolha de calor procedente, por exemplo, de um centro de alta pressão atmosférica proveniente do norte da África. Então, o que chama a atenção dos meteorologistas é justamente
a formação de uma bolha de calor atípica, claro que derivada da formação de um centro de alta pressão atmosférica, que tem causado a elevação acentuada da temperatura. O que acontece é que essas ondas de calor nessa época do ano, né, que é o verão lá do hemisfério norte, atingem principalmente as pessoas mais idosas, causando, em muitos casos, os óbitos. Quando eu digo assim, atingem principalmente, claro que o calor todo mundo vai sentir, desde uma criança, desde um bebê até o mais velho. Agora, as pessoas mais vulneráveis, é isso que eu quero que vocês entendam, são as pessoas mais idosas. Então, em junho nós já tivemos uma onda de calor muito forte que atingiu a Espanha, Portugal, França. Agora nós estamos tendo uma nova onda de calor que está atingindo parte da Europa Ocidental, e até o final do verão, ou seja, até o mês de setembro, nós vamos atingir agora o final de julho e agosto, que podemos assim considerar o pico do verão no continente europeu, ondas de calor que provavelmente atingirão novos recordes de temperatura. Então, isso nada mais é do que um prenúncio daquilo que está acontecendo, daquilo que os cientistas estão alertando, que envolve as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Aqui nós temos, por exemplo, essa imagem de um grande incêndio florestal, milhares de hectares de florestas de Portugal, Espanha, França, nos últimos dias foram consumidos por grandes incêndios florestais. Então, nessa época do ano também é muito comum a ocorrência desses incêndios florestais, sobretudo nas áreas do continente europeu, submetidas ao domínio do clima mediterrâneo, que é um clima muito seco durante os meses de verão. Então, as altas temperaturas e a baixa umidade do ar facilitam a propagação dos incêndios, alguns dos quais gerados por combustão espontânea, outros são criminosos, outros são por imprudência de pessoas que fazem acampamentos nas matas, podendo também um ou outro incêndio ser causado por uma descarga elétrica, ou seja, a formação de nuvens de tempestade, sem que ocorra chuva naquele local. Todavia, a ocorrência de um raio pode também desencadear um incêndio florestal. Aqui nós temos a onda de calor que atingiu no mês de maio o sul da Ásia, o Paquistão, a Índia, onde os termômetros ultrapassaram os 50 graus Celsius, ou seja, temperaturas absurdamente elevadas, que inclusive prejudicaram a produção de trigo. Lembrando que a Índia é um dos maiores produtores mundiais de trigo e que essa onda de calor quebrou parte da safra de trigo da Índia. Lembrando também que a Índia, por ter uma população bastante numerosa, mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a quebra da sua safra de trigo também é extremamente prejudicial no que diz respeito à alimentação da população. E também temos notícias, informações de que essa onda de calor prejudicou também as lavouras de arroz em determinadas áreas da Índia, enfim. Então, essas ondas de calor que atingem aqui o sul da Ásia, no transcurso da primavera do hemisfério norte, são até normais. Essas ondas de calor, o que chama mais a atenção é o fato de serem ondas atípicas, porque o calor é normal. Agora, o extremo de temperatura, é isso que eu quero que vocês entendam, esse extremo de temperatura é que torna essas ondas de calor extremamente atípicas, porque temperaturas beirando a casa dos 50 graus, e nós temos relatos que em determinadas áreas essas temperaturas chegaram a 55, então são excessivamente elevadas
e prejudiciais não só aos seres humanos, como também aos demais animais e até mesmo à agricultura. Agora, essa transição da primavera para o verão é uma transição seca que antecede as monções de verão, que são os ventos úmidos que vêm do Oceano Índico, e lá do outro lado, na Ásia Oriental, do Oceano Pacífico, trazendo umidade, calor, que por sua vez irão contribuir para as chuvas de monções. Então, essa área ela sai de uma transição de um clima extremamente quente no final da primavera para um clima extremamente chuvoso no transcurso dos meses de verão. E essas monções de verão, inclusive, têm causado inundações catastróficas em vários países do sul e sudeste da Ásia. As imagens que eu coletei agora recentemente através do Google, da Índia, da China, por exemplo, mostrando cidades que foram parcialmente alagadas por chuvas torrenciais que atingiram um índice pluviométrico extremamente elevado. Então, é claro que as mudanças climáticas em curso, o aquecimento global, ele também contribui para o aumento da temperatura das águas oceânicas e dessa forma, se há mais calor na água do mar, há mais transmissão de energia para a atmosfera, há maior evaporação das águas oceânicas, criando as condições necessárias para a formação de nuvens carregadas, muitas das quais irão formar os tufões e ciclones, que são tormentas tropicais que assolam o sul-sudeste da Ásia, nesse período constituído principalmente pelos meses de verão. Aqui nós temos, por exemplo, deu uma pulada aqui, só um minuto, a onda de calor que atingiu os Estados Unidos no mês de junho. Agora, nesse exato momento, hoje, dia 18 de junho, a previsão de calor com temperaturas de 45, 46, 47 graus em vários municípios do oeste dos Estados Unidos, mas esse mapa aqui mostra a onda de calor que atingiu o país uma semana antes do início do verão. Então, também aquilo que eu digo, é comum que esse período de transição do inverno para o verão, ondas de calor que se formam aqui no meio oeste norte-americano, atinjam temperaturas bastante elevadas. E o verão aqui no oeste americano é um verão que é predominantemente quente e seco, com áreas inclusive registrando temperaturas bem acima dos 40 graus. E há de se destacar também o fato de que aqui no oeste dos Estados Unidos, no meio oeste e no oeste dos Estados Unidos, temos áreas dominadas por climas semiáridos e climas desérticos. Então, dessa forma, o período do verão nesses estados onde há a presença do clima desértico e do clima semiárido vai registrar temperaturas bastante acentuadas, bastante elevadas. Agora, o que chama a atenção são essas temperaturas extremas que estão se tornando repetitivas. Uma coisa que vocês têm que entender é a sazonalidade climática. Ocorreu uma onda de calor atípica. Ok, isso é uma sazonalidade climática. Agora, a outra coisa é você ter ondas de calor que tornam-se repetitivas, ou seja, a cada verão elas se repetem, tornando-se cada vez mais intensas e causando recordes de temperatura e transtornos, porque essas ondas de calor que também ocorrem no oeste dos Estados Unidos, elas geram condições favoráveis para que ocorram os chamados incêndios florestais, por exemplo, na floresta californiana e em outras florestas que ocupam áreas do oeste dos Estados Unidos. E a televisão, com muita frequência, também mostra esses grandes incêndios florestais que não só trazem prejuízos materiais, como também são responsáveis pela perda
de vidas humanas. Todo ano essa história se repete lá nos Estados Unidos, assim como no sul da Europa, por exemplo. Aqui nós temos esse mapinha aqui, que mostra a temperatura da água do mar. O interesse aqui é mostrar a vocês, aqui nós temos o Oceano Ártico, né? Ou o Mar Glacial Ártico, como queiram chamar. Então é uma época em que o degelo avança, mas a coisa atípica que a gente nota aqui é que o nível de derretimento do gelo do Ártico está sendo normalmente a cada verão maior. Então nós não atingimos o pico do verão. Esse extremo aqui do limite dessa faixa branca, que é a faixa de gelo do Ártico, vamos dizer assim, é o ponto de 90 graus, ou seja, 90 graus norte, o ponto de latitude extrema do hemisfério norte. Então você pode perceber aqui no litoral da Sibéria que, por exemplo, o degelo já alcançou quase o limite dos 90 graus, como também está ocorrendo aqui nessa faixa, né? E também aqui no norte do Canadá. Olha, se eu colocasse essa imagem, por exemplo, no final de agosto, com certeza essa imagem já deverá mostrar a Groenlândia com a água circundando toda a ilha da Groenlândia, essas faixas de gelo que estão aqui, por exemplo, na Baía de Hudson, no Canadá, e essas outras faixas que se encontram aqui, elas vão desaparecer. E é bem provável que esse ano nós tenhamos, né, a menor camada de gelo do Ártico até então verificada pela ciência moderna. E aqui nessa cor avermelhada nós temos as águas mais aquecidas. Eu chamo a atenção também aqui para as águas geladas, que estão aqui bem próximas da linha do Equador, atingindo inclusive áreas da linha do Equador, indicando que o fenômeno da Laninha deverá ainda se estender por esse ano, até o ano de 2023, é o que já prevê muitos meteorologistas existentes nos mais renomados institutos de meteorologia existentes no mundo. Então aqui nós temos neve, tornado, inundações nos desertos da Península Arábica. Então é um fenômeno que também ocorre lá de vez em quando, mas que agora está se tornando bastante frequente. Chuvas torrenciais, verdadeiras trombas d'água, por exemplo, no deserto de Rubi al-Khali, que fica na Arábia Saudita. Aqui nós temos a imagem de um tornado que se formou no deserto, e eu tenho visto, né, com muita frequência nos últimos 4, 5 anos, através do YouTube, né, inundações em vários países ali do Oriente Médio, causadas por chuvas torrenciais que estão se tornando cada vez mais rotineiras no período da transição da primavera para o verão e também nos meses de verão. E ainda, em alguns casos, não só a precipitação de granizo, tempestades de granizo violentas, assim como também a ocorrência de precipitação de neve em áreas não só dos desertos encontrados no Oriente Médio, como também, por exemplo, no deserto do Saara. É muito comum você ver em algumas áreas, por exemplo, da Argélia agora, a recorrência da precipitação de neve quando da chegada de uma forte frente fria. Aqui nós temos as enchentes no Nordeste brasileiro, né, no último verão, e agora nessa transição outono-inverno. Vários estados da região Nordeste enfrentaram e têm enfrentado inundações causadas por chuvas torrenciais. Agora, essas chuvas torrenciais, inclusive, já foram analisadas em vídeos anteriores. Elas têm uma relação direta com a elevação de até 2 graus na temperatura das águas do Oceano Atlântico na costa do Nordeste oriental brasileiro, e também ao próprio fenômeno da Laninha, que traz um fluxo maior das ondas de leste, que são ventos que atravessam o Oceano Atlântico procedentes da África,
transportando nuvens de chuva para a parte oriental da região Nordeste. E a Laninha, ela tem sido um dos fatores responsáveis pelas inundações, pelas chuvas torrenciais que tantos prejuízos causaram a vários municípios da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e por aí vai. Aqui nós temos as enchentes catastróficas e ondas de calor na China. O sul-sudeste da China está sendo castigado por chuvas torrenciais que nesse momento causaram mais de 2 milhões de pessoas desabrigadas, o transbordamento dos rios, inundações das cidades, como mostra essa imagem aqui. Agora, um detalhe: se o sul e o sudeste da China estão convivendo com chuvas torrenciais, há de se destacar que o norte e oeste da China estão registrando nesse exato momento ondas de calor atípicas, ou seja, com temperaturas absurdamente altas, ultrapassando a barreira dos 40 a 45 graus. Então, as perturbações climáticas que nós estamos observando no planeta não são restritas a determinadas áreas ou a determinados países. Elas estão ocorrendo simultaneamente em várias partes do mundo. Eu aqui apenas estou sintetizando parte do problema que está sendo retratado nessa aula. Aqui nós temos, mais uma vez, o contraste, que ocorreu agora recentemente nos Estados Unidos. Nós tivemos 5 metros de neve aqui na Califórnia, algo extremamente atípico nessa quantidade de neve na Califórnia, que é um estado localizado no sudoeste dos Estados Unidos, portanto, mais próximo da zona tropical, onde não é comum a ocorrência de uma precipitação de neve com volume tão grande como aconteceu agora recentemente, no último inverno. Agora, simultaneamente a essa grande precipitação de neve registrada no sudoeste dos Estados Unidos, que fique bem claro, não foi só a Califórnia, nós tivemos no inverno, no Alasca, temperaturas atípicas de 20 graus. Algo extremamente improvável de acontecer no inverno, uma temperatura dentro desse padrão. Então, isso nos remete a entender o seguinte: o clima do planeta está ficando maluco? Não. São os efeitos do aquecimento global. O aquecimento global, ele altera a circulação do ar atmosférico, sendo assim, altera a circulação das massas de ar, e dessa forma, isso acaba se tornando mais frequente você ter em regiões tradicionalmente frias, ondas de calor, como aconteceu, por exemplo, em Lipton, no Canadá, no ano passado, onde no verão a temperatura chegou aos 47, quase 48 graus, onde alguém poderia imaginar que em alguma área do território canadense teríamos uma onda de calor nessa faixa de 47, 48 graus. Então, são as perturbações climáticas que estão direta e indiretamente relacionadas ao aquecimento global. Aqui nós temos, por exemplo, para encerrar, essa imagem aqui bonita, que foi tirada agora do telescópio, o James, que retrata o universo numa nova dimensão, mas essa imagem ela vai constar agora em todas as videoaulas como a imagem de encerramento da aula, que eu considero essa imagem deslumbrante. A própria Igreja Católica, o Papa também considera essa imagem do universo deslumbrante. Então, moçada, para concluir a nossa aula, eu espero que vocês entendam que existe uma correlação direta entre a ação antrópica e o aquecimento global, que esse aquecimento global ele está sendo direta e indiretamente responsável pelas sazonalidades climáticas, pelas perturbações climáticas em escala planetária,
e que isso está causando não só prejuízos materiais, como perdas de vidas humanas, inclusive levando espécies de plantas e animais, sejam eles terrestres ou aquáticos, a riscos eminentes de extinção, em função das mudanças do padrão ou dos padrões de temperatura, seja do ar atmosférico, seja da água, as mudanças nos padrões da distribuição de chuva, regiões ficando mais úmidas, regiões ficando mais secas, enfim. Então, é preciso que a sociedade, os nossos dirigentes, os presidentes dos países, eles assumam, de fato, um compromisso para que nós possamos enfrentar essa guerra que nós estamos começando a travar com as mudanças climáticas. E se não fizermos isso, nós estaremos contribuindo direta e indiretamente para o agravamento não só das calamidades naturais relacionadas a essas mudanças climáticas, assim como os problemas sociais e econômicos que estarão também relacionadas às mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquele joinha, aquele like. Se tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!